Olá, meus amigos cafeicultores! Eu sou o Gustavo Renó e que alegria poder estar com vocês. Desde criança, eu ouço falar que se o mundo acabar um dia, ele vai acabar com o excesso das seguintes pragas: a brequiara na terra, a tilápia na água e o pardal no céu. Mas hoje, eu acho que é maritaca no céu. E no planeta todo vai ser com formigas. E como tem formigas! E a formiga até poderia passar meio desapercebido na cafeicultura, mas é uma praga que aparece de vez em quando. Mas quando aparece, faz um estrago, principalmente em café novo, chegando até a matar a lavoura se você não controlar essa praga a tempo. Por ser uma praga perigosa para a cafeicultura, nós temos que conversar sobre ela. E esse é o assunto de hoje. E você deve estar perguntando, o que o Gustavo Renó está fazendo nesse canal novo? Pois é, meus amigos, estamos de casa nova. Só que no pé do café não era minha casa, eu alugava pela RGB Filmes, uma competente produtora e que eu era parceiro. Mas agora o Gustavo Renó Café é a minha casa própria, um novo lar e estamos juntos. E vamos poder trabalhar os nossos assuntos todas as semanas. Muita informação, inovação, conhecimento e entretenimento para você. Então, bem-vindo, bem-vinda no Gustavo Renó Café. E como a gente está de casa nova, precisamos daquela energia, aquela decoração. E o que é que a gente tem que fazer? Sentar o dedo no like. Quanto mais like vocês derem, melhor para o nosso canal. Se inscreva nesse canal e ative as notificações. Se você não souber, peça para quem sabe e assim você poderá ser avisado quando tiver vídeo novo. Poderá comentar e principalmente dar o like. Aproveite e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com seus amigos. Fale para eles que nós estamos de casa nova, aqui toda semana, falando de cafeicultura e quanto mais pessoas se inscreverem, mais força terá o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever também no nosso Instagram, TikTok e Facebook. Se o mundo um dia acabar em formiga, é porque elas são muitas. E além de serem muitas, são muitas espécies diferentes. No mundo todo são 18 mil. E no Brasil, cerca de 2.000 espécies. E elas têm uma ação muito importante na natureza. Trazem muitas vantagens para nós. Mas de vez em quando, uma espécie ou outra resolve atacar a agricultura. E aí, causa aquele baita prejuízo. Por isso que é tão importante nós conhecermos, identificarmos e saber controlar para não poder deixar ela lastrar e justamente não causar prejuízo, atrapalhando todo o nosso processo produtivo. Na cafeicultura, o que chama atenção são as formigas saúvas cortadeiras. Elas que fazem aquele estrago na lavoura de café. Elas não gostam de cortar o café, elas preferem outras opções de mato, mas muitas vezes não encontram essas opções nas lavouras, aí acabam cortando o café. Por isso que é sempre interessante, às vezes, trabalhar com manejo de mato e ter uma opção de mato para que elas possam cortar e assim não ficar cortando as folhas do café. As formigas não alimentam de folhas, e sim de fungos produzidos pelas folhas. Por isso que elas têm a necessidade de cortar e levar esse material vegetal para dentro dos seus ninhos, fermentar e ali alimentar os fungos, que vão alimentar as formigas. Quando a gente começa a entender e a estudar o comportamento das formigas, ficamos encantados. É uma sociedade onde você tem várias formigas e cada uma tem a sua função bem organizada. A rainha é a responsável pela reprodução. As operárias fazem várias tarefas, como encontrar o alimento, defender o formigueiro, cuidar das larvas e das pupas. Os machos fertilizam as rainhas durante o período de acasalamento, fora da terra, e na fase que elas ainda têm asas, e o macho morre em seguida. Elas se comunicam entre elas e fazem um trabalho fantástico. Tudo bem organizado e trabalham como uma sociedade perfeita. A mulherada diz aí que acontece porque é uma sociedade composta só por mulheres, só por formigas, né? Fêmeas. E não tem macho, por isso que é a sociedade perfeita. Mas eu não sei não, vou deixar na dúvida. A formiga macho, chamada popularmente de pitu, vai copular a içá, que seria aquela formiga tanajura. E é aquela formiga que vai ser a rainha. Vai perfurar a terra, fazer seu novo ninho e começar toda uma sociedade formigueira.
Dali para frente, as outras formigas não se reproduzem, pois não tem sexo. Então, por falar que é formiga, no feminino, a gente fala que é tudo fêmea, mas na realidade ela não tem sexo. E por ser uma sociedade muito organizada, é onde está a dificuldade da gente controlar de matar o formigueiro. Normalmente, a gente mata uma parte do formigueiro e a outra fica ativa, ao ponto que depois se reproduzem e aumenta voltando no outro ano. Já reparou quando a gente controla um formigueiro e no ano seguinte volta tudo de novo? E esses formigueiros podem ter metros e metros de distância. Às vezes, um formigueiro pode ser tão grande que passa debaixo de uma rodovia, estando de um lado da pista e de outro. As formigas vivem em câmeras dentro do solo, e se elas perceberem que alguém jogou algum produto para poder matá-las, automaticamente elas bloqueiam uma parte do formigueiro, deixando a outra parte morrer, para que a outra parte continue viva e segura. Depois, a danada da rainha volta a produzir mais formigas. Então, por isso que elas são tão organizadas. E quando for controlar, tem que ser muito bem controlado. Dentro dessa organização, a formiga tem um lugar certinho, onde tem a parte de entrada do formigueiro e aonde tem a parte de saída do formigueiro. Normalmente, quando a gente vê aquela terra solta, aquele buraco é aonde tem a saída. E aquela parte onde ela carrega os ciscos, os galhos e os pedaços de folhas é a entrada. É o famoso olho do formigueiro. Se você colocar, por exemplo, uma isca, tem que ser para a parte de entrada do formigueiro, senão ela não vai levar para dentro do formigueiro. Por isso que é tão importante, quando for controlar o formigueiro, identificar e saber aonde que é a entrada e aonde que é a saída, e colocar a isca exatamente na entrada. Vale lembrar que é muito importante você não tocar na isca, não ter contato com a sua mão. A formiga, ela não é boba. Se ela sentir o cheiro da sua mão na isca, pode ter certeza, ela não vai levar para o formigueiro. Então, a gente abre mais ou menos um saquinho e coloca a isca perto do olho do formigueiro. A isca passa a ser um método de controle químico o mais interessante para controlar as formigas, principalmente se ela tiver um ingrediente ativo chamado fipronil, que é o mais eficiente para o controle de formigas. A formiga irá carregar a isca para dentro do formigueiro, e basta o contato de uma formiga com o fipronil que ela irá contaminar todo o formigueiro. Se o formigueiro for pequeno, você resolve o problema com uma facilidade, mas se for grande, irá precisar de uma quantidade maior de produto e um controle mais insistente. O fipronil é um ingrediente ativo que não é tão tóxico, mas ele é muito eficiente para poder controlar insetos que vivem em sociedade. Por isso que às vezes passa a ser tão perigoso no caso de abelhas, que também vivem em sociedades e tem toda essa organização dentro delas. O contato de uma abelha com esse produto e depois levado para a colmeia, certamente irá dizimar toda a colmeia. Por isso que é tão importante ter muito cuidado e sempre utilizar a isca e jamais utilizar via pulverização, no caso o fipronil. E por hoje é só, pessoal. Queria muito pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, inscreva também no Instagram, no TikTok, no Facebook, divulgue para seus amigos, divulgue no WhatsApp para que nosso canal fique cada vez mais forte. Muito obrigado a vocês por terem nos acompanhado até aqui. Um forte abraço e semana que vem tem mais Gustavo Renó Café.